Bora lá, nação, para mais um vídeo ao nosso canal, trazendo notícias diárias sobre o Flamengo. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. O Mengão que trouxe notícias importantes para a nação. Gerson renova seu contrato até 2030 com o Mengão, renovando assim por 5 anos. Pedro é relacionado para o Central Córdoba, quarta-feira que enfrentará no Maracanã. Então o Flamengo tem aí à disposição Pedro e também fim da novela Jorginho. O Flamengo já deixou claro que tudo está na mão dos jogadores e esse vídeo vai trazer todos os detalhes. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Tem Flamengo, tem Palmeiras em campo, a gente vai passar por todos os grandes clubes aqui. A semana inteira com a gente neste momento. Para isso, então, Pedro Henrique Torre agora no telão, trazendo as atualizações do Mengo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a todos. Pois é, Flamengo que estreia amanhã em casa na Libertadores, aqui mesmo no Maracanã. Jogo 21h30 contra o Central Córdoba da Argentina. Flamengo que já começou bem os trabalhos, né, nessa Conmebol Libertadores. Venceu em casa há muito tempo, não vencia fora de casa e conseguiu essa vitória sobre o Deportivo Táchira de 1-0. Aquele gol do Juninho. Então abriu 1-0, abriu também 3 pontos no grupo, porque Central Córdoba e LDU empataram. Então o Flamengo é o líder do grupo, vencendo, fazendo aquele dever de casa aqui no Maracanã amanhã, amplia ainda mais essa vantagem no grupo aí, ainda se depender dos outros resultados ali, então fica ainda mais folgado. Então é muito importante essa partida de amanhã aqui no Maracanã. O Flamengo espera que volte a ser uma fortaleza ali, teve um período muito bom, de um Penharol a outro, digamos assim, né? De 2019 a 2024, porque ano passado o Flamengo acabou derrotado, perdeu aquela invencibilidade longa que tinha ali, 17 vitórias consecutivas, mais de 20 jogos em sequência no Maracanã sem perder, e foi um baque aqui no ano passado. Mas o Felipe Luiz e seus comandados vêm muito bem, a expectativa é muito boa, jogadores recuperados aí. O Danilo talvez ainda, pode ser que demore mais um pouquinho, aí fica uma grande expectativa. Bruno, Mário, amigos, será que o Pedro pode ser relacionado já para essa partida contra o Central Córdoba? Vai demorar mais um tempinho, pelo menos para sentir o gostinho, a emoção de estar novamente entre os relacionados. Aí depende ainda, tem treinamento, ele está treinando com o grupo. Felipe Luiz, na última coletiva de imprensa, depois do triunfo sobre o Vitória lá na Bahia, ele disse, está muito perto. O doutor pode falar um pouquinho melhor, mas está muito perto. Então, ele tem usado cautela, mas aí seria aquele... Vai ser passo a passo, Pedro, sabe? Entrando alguns minutinhos, para depois, quem sabe, completar 45 minutos, 90 minutos, e lá no Mundial ele está um pouco mais próximo da sua forma, quem sabe. Então fica essa expectativa aí, mas o Flamengo tem que cumprir o seu papel aqui amanhã no Maracanã, contra o Central Córdoba, 21h30, é Libertadores e vale demais aqui no Maracanã. Bruno, Mário. Até porque o Flamengo deve estar entre aqueles clubes que vão disputar a primeira posição geral, né? Nessa fase, o que vai lhe garantir mando de campo na reta final da competição. Tem que pegar aquele pote. Vamos mudar aqui essa toada, porque do jeito que tá, não dá, né? É o seguinte, ontem teve uma série de notícias que surgiram de que a gestão do Flamengo, ela deu aceite nos valores, ela organizou, né, todo o arcabouço financeiro para fechar a contratação do Jorginho. Então, o Flamengo chegou dentro daquele modelo de negócio que todo mundo queria, para que a negociação com o Jorginho seja encaminhada. Essa notícia, primeiramente, veio lá com o Paparazzo Rubro-Negro, aí depois surgiu consequentemente em outros portais também. Na verdade, o Paparazzo Rubro-Negro vem repercutindo isso desde a semana passada. Ontem teve a confirmação da notícia também pelo GE. E aí o próprio Paparazzo também veio e trouxe mais alguns detalhes a respeito disso. E inclusive já está na imprensa internacional também e já está repercutindo em outras partes do globo aí. Já tem gente preocupada com a nova possível contratação do Flamengo. Porque agora que o Flamengo está cedendo aqueles valores que o Jorginho queria, a contratação ela está muito próxima de se encaminhar.
o empresário do atleta vem para o Rio de Janeiro para assistir a partida do Flamengo pela Libertadores. Então vamos lá, vamos ver como que foi a repercussão aqui nos portais estrangeiros. Ganhou a Liga dos Campeões, a Eurocopa e mais. O craque perto do Flamengo para a Copa Libertadores de 2025. Aqui é lá do Pelé da Argentina. Apesar de ter um elenco de alto nível, o time carioca estaria prestes a contratar mais um craque. Quem é? O mercado brasileiro não surpreende mais. A diferença entre contratações e vendas é cada vez maior e é perceptível em todos os mercados de transferência. Essa disparidade acaba impactando as Copas, quando o assunto é competição. Os brasileiros tendem a ganhar quase tudo em jogo, devido, entre outras coisas, aos seus elencos impressionantes. Jogadores vindo da Europa, jovens talentos de outras ligas sul-americanas e até mesmo figuras improváveis são alguns dos jogadores que vão parar no Brasileirão, uma liga competitiva e até mesmo equilibrada, com muitos grandes jogadores. E o Flamengo é exemplo disso, com jogadores como Alexandre, Gerson, De La Cruz, De Arrascaeta, Pedro, entre muitos outros. O time carioca tem um dos melhores elencos do país, mas como sua ambição é vencer tudo, ele sempre quer ficar um pouco mais forte. E tendo como principal objetivo a Copa Libertadores de 2025 e o Mundial de Clubes, que começará em poucas semanas, o Flamengo começou a negociar e está muito perto de fechar a chegada de Jorginho, meio-campista que representa a seleção italiana, onde conquistou uma Eurocopa. O meio-campista, atualmente no Arsenal, tem 33 anos e, segundo a mídia local, está disposto a retornar ao seu país de origem. Ele já tinha ido ao Rio de Janeiro para explorar detalhadamente, e no Brasil dizem que ele adorou a cidade. E como o salário não é problema para o clube carioca, eles já cumpriram a parte mais difícil. Já confirmaram que o Flamengo aceitou os termos financeiros do jogador. Por isso, a expectativa é que o acordo entre ambas as partes seja confirmado nas próximas horas. Estamos falando de um jogador com uma longa carreira, que conquistou Liga de Campeões pelo Chelsea, conquistou o Mundial de Clubes, Liga Europa, Supercopa da UEFA e já havia conquistado outros 2 títulos pelo Napoli. Em suma, um vencedor nato que viria para a América do Sul para continuar ganhando tudo. Eles falam aqui, sobre o Mundial de Clubes, e o Flamengo, sendo um dos times mais importantes do continente, se torna um dos principais candidatos ao título, justamente por causa dos reforços que vem adquirindo. Então é um pouquinho aí da repercussão em relação a toda essa situação, essa novela Jorginho aí que acontece, mas que parece que está próxima de um final feliz. Muita gente pegou e falou assim, é melhor contratar o Andreas, que é mais jovem, do que o Jorginho. Só que tem um detalhe, meus amigos. O Andreas, você só contrata ele pagando. O Jorginho, ele provavelmente virá de graça. E o custo dele vai ser salários e luvas. Salário e luva o Andreas também vai ter. Então, no final de tudo, eu acredito que é mais vantajoso você trazer o Jorginho. Não é um jogador que tem grandes históricos de lesão, tá? Embora ele tenha 33 anos. É um cara inteligente. É um jogador inteligente. Ele não é aquele jogador veloz, que tem aquele super ímpeto físico. Mas ele é um jogador que utiliza a inteligência como um dos principais pilares táticos de como ele atua dentro do campo. Busca aí um pouco da articulação, de como funciona essa parte intermediária ali com o Jorginho na equipe. Um cara muito inteligente que tem muito futebol ainda para apresentar, principalmente aqui no Brasil. E visto que o Flamengo não vai colocar dinheiro nenhum na compra do jogador, eu considero uma opção interessante. É aquele negócio. Você substitui o salário que o jogador quer receber pelo que você ia colocar de salário, mais luva e mais compra de outro jogador de outro clube. Que nem, para você tirar hoje o Andreas do Fulham, é 20 milhões de euros. É muita grana. Com esses 20 milhões de euros, você já paga o salário do Jorginho no tempo de contrato estipulado. Então acredito que o Flamengo está indo pela opção custo-benefício. E custo-benefício, o Jorginho, eu acredito que seja um bom custo-benefício, e se caso essa negociação vir se concretizar. Vamos observar como vai ficar os próximos passos aí dessa negociação.
E olha, vamos lá. Vasco da Gama teve aí uma liminar a favor para fazer o jogo lá em São Januário, com torcida dupla ainda. Só que ele não quer assumir o risco, né? É óbvio, né? Notícia do dia diz que o Vasco deve manter o jogo contra o Flamengo no Maracanã, mesmo com a liminar liberando São Januário. Não é bobo, né? Não é tonto. Ele queria a liberação lá do BEP, dos caras que são responsáveis pelo jogo. Se desse problema, a responsabilidade era dos caras que iam fazer segurança, não do Vasco. Agora, se fizer o jogo e se der rolo, a responsabilidade vai ser do Vasco. Então o Vasco pulou. Simplesmente assim, pulou covardemente, pulou fora. Queria o jogo com torcida única, com autorização lá do BEP, tá? Beleza. Se desse algum problema era do BEP, que não fez direito ao seu serviço, por aí afora. Agora, com a liminar a seu favor, podendo fazer o jogo mesmo com a proibição do tal do BEP, ele não vai fazer, porque a responsabilidade é toda dele, do Vasco da Gama, né, seu Pedrinho? Então, não, vamos jogar no Maracanã mesmo. É mais ou menos por aí, gente. Tão simples se matar essas coisas. Não tem... Porque se queria tanto jogar no São Januário, joga! Põe a torcida do Flamengo lá, garante a segurança e joga! Mas não tem capacidade para isso, né? Essa que é a verdade. Vamos que vamos, né? E, ó, cara, notícia que tá aí na mídia, tá na internet, tudo quanto é site. Eu vou pegar aqui do GE, de novo, novela Jorginho. Agora, estão falando que o Flamengo acerta valores com o Jorginho e o acordo está nas mãos do Jorginho. Foi o que o José Boto falou outro dia, né? Tá nos pés dele, tá nas mãos dele, cara. Mas aí a reportagem, eu chamo a atenção porque, cara, os caras floreiam, né? Ó, o staff de Jorginho prioriza o Flamengo, mas não fechou as portas para as outras propostas. Por isso, acredita-se que o jogador ainda não deu a resposta final ao clube rubro-negro. É óbvio, cara, ele tá esperando ganhar mais dinheiro. Quem paga mais, leva. Se o Flamengo chegou no valor que ele queria, beleza, mas se ninguém chegar a mais, você acha que ele vai jogar no Flamengo? Não, o Flamengo pagou o que eu pedi 10, o Flamengo me pagou 10, então eu vou pro Flamengo. Mesmo com o fulano lá me pagando 12. Não vai, velho. Esses caras são tudo mercenário, velho. Tudo mercenário. E aí eu fico vendo essas reportagens, né? Falando que tá tudo certo, tá tudo encaminhado. Tem site aí que fala que tá encaminhada a contratação de Jorginho pro Flamengo. Lembrando, o Jorginho tem um compromisso pessoal na Europa no início de junho, vai casar. Tem um casamento marcado pro dia 2. Em março, ele trouxe a noiva dele, que é uma irlandesa famosa lá na Europa, tá? Para visitar o Rio de Janeiro. E a viagem foi considerada positiva. Por quem? Quem que falou que a viagem foi positiva? Que a mulher gostou do Brasil? É difícil, velho. Ela pode até gostar, achar bonito, achar legal, praia linda, mas vem morar. Não quer. É diferente, mano. Diferente, né? Ó, com a recepção calorosa de rubro-negros, ele voltou para a Inglaterra convencido a aceitar o projeto do Flamengo. Quem falou isso? É muito engraçado. Mas é aquele negócio. A reportagem termina assim, ó. O clube não tem pressa para fechar o negócio e não pretende mais mudar os termos, entendendo que chegou ao que o jogador pediu. A bola está com o Jorginho, a posição não preocupa o Flamengo e a contratação é vista como oportunidade para qualificar o elenco. Não, o Flamengo precisa. Então, vamos lá, né? Então não tem problema se ele não quiser. Cada coisa, velho. Essas caras são foda, né, mano? Essa é do GE, que eu considero um pouco mais sério, mas tem uns aí que, nossa senhora, tá certo já tá certo. A mulher dele gostou e quer vir morar no Rio de Janeiro, quer morar no Brasil. Fala sério, hein? Bom, notícia de mercado da bola, a outra, é sobre o Wesley, né? Possível venda do Wesley para o mercado europeu, é o que está todo mundo falando, é o que é o mais, que fala-se muito também, né? Agora, não sei também se é tudo 100% verdade, né? É verdade que ele quase foi para Atalanta lá por 20 milhões de euros, se não me engano, 20, 25, e aí na última hora os caras contrataram o outro e não levaram o Wesley porque o Flamengo teria atrasado a documentação. Eu achei proposital, tá? Mas agora, em meio a essas notícias todas de aumento da dívida do Flamengo e tal, eu acho que vai rolar aí uma venda
do Wesley para o futebol europeu, embora é difícil você contratar jogador na mesma altura. Porém, fala-se que um lateral do time ucraniano lá do Shakhtar Donetsk, está aqui no Coluna do Fla, entrou na mira do Flamengo por causa da venda do Wesley, possível venda do Wesley, tá? E o rapaz é o Vinícius Tobia, né? Ele agrada bastante no momento porque ele já trabalhou com o José Boto, provavelmente deve ter sido o José Boto que contratou ele e tal. Então ele tá no Shakhtar e pode aí, virou mira do Flamengo, tá? O Boto acompanhou de perto a evolução do Vinícius quando estava lá e esteve emprestado ao Real Madrid ainda. Então, só que aquele negócio foi emprestado ao Real Madrid e voltou. 21 anos, é novo. Então o Real Madrid não gostou muito. Então, já o Wesley, se eu não me engano, até o Barcelona estava querendo. Primeiro o papo era esse, né? Não sei se é verdade também, essa internet, essas coisas falam mas são especulações que a gente traz aqui e a gente gosta de debater, né? Então, quer dizer, vai vender o Wesley, né? Seleção brasileira, jogando pra caramba, traz um outro. Será que é o mesmo nível? Não é o mesmo nível. É isso que eu falo, cara. Isso que é foda. O Flamengo precisa vender mesmo, realmente. Você acha que é essa a saída do Flamengo para pelo menos cobrir um pouco dessa dívida que aumentou aí por causa do estádio e tal? Será que é isso? Não tem uma outra forma do Flamengo arrecadar? O Flamengo que é gigantesco, torcida gigantesca, tem que vender. O Flamengo ano passado não vendeu quase jogador nenhum, cara. Ao contrário do Palmeiras, que fez milhões, né? Depois a gente até vai falar disso aqui. Então, tá aí, né? A notícia é essa, Coluna do Fla, Vinícius Tobias, atual Shakhtar Donetsk, lá na Rússia, né? E ele agrada aí o Flamengo para o lugar do Wesley. Então vamos aguardar, tá? Cara, vou fazer um comentário aqui sobre a notícia aqui, não é notícia, né? Foi uma coisa que o Renato Maurício Prado falou sobre o Flamengo na Libertadores, né? Então, a torcida do Flamengo estaria insatisfeita com o Flamengo, com as atuações recentes, mesmo que o Flamengo não tenha perdido de ninguém, mesmo que o Flamengo tenha ganhado seus jogos aí, importantes, tendo dificuldades de jogar, claro, porque os times estão retrancando contra o Flamengo. Aí ele fala que o Flamengo precisa golear o Central Córdoba para acalmar a torcida. A torcida não é ele, né? O RMP, o Renato Maurício Prado. Porque ele é um crítico voraz, né? Ele não, acho que não é mais voraz que o Mauro César, né? Porque o Mauro César é mais ácido, né? Mas ele é mais esse equipara quando ele desce a lenha no Flamengo. Então ele fala assim, ó, que apesar de manter uma longa série invicta, as últimas atuações do Flamengo ficaram aquém do esperado e geraram cobranças da torcida. Eu, bem falar a verdade, eu não sei se a torcida tá cobrando tanto assim, não. A torcida tá entendendo o que tá acontecendo no Flamengo e eu acho que a torcida do Flamengo tá feliz, tá? Então, assim, ó, pra ele, né, pro Renato Maurício Prado, o Flamengo deve aproveitar o apoio dos torcedores, agora no jogo contra Central Córdoba, da Argentina, lá na Libertadores, para acalmar os ânimos dos mais exaltados. Meter uma goleada nos caras e acalmar os ânimos. Só que eu vi aí uma reportagem do Rossi, o Rossi falando que não é bem assim, que os caras estão num jogo histórico, os caras, estão se preparando, vai engrossar o caldo. Como todos os jogos do Flamengo vai engrossar o caldo. Não adianta, o Flamengo tá no topo aí da mídia, topo de todo mundo falando do elenco, todo mundo falando do time. E aí é óbvio, cara, que todo mundo, time que vai jogar contra o Flamengo, ele vai fechado. Ele vai jogar por uma bola. Uma bolinha, se ele conseguir. É o que os caras vão fazer. E aí vai dificultar demais o time do Flamengo, como dificultaria qualquer outro time também, cara. Complicado. O Flamengo, a gente sabe do talento que tem, e ele tem conseguido se superar aí, superar essas retrancas. Mas, claro, pode ser que uma hora ou outra possa perder, né? Mas eu não acredito que a torcida tá tão revoltada, assim, como falou o Renato Maurício Prado. Eu acho que é mais ele, né? Ele fala assim, ó, que o time do Central Córdoba poupou o time inteiro no fim de semana, nenhum goleiro dele jogou. Na primeira rodada lá, empataram com a LDU na Libertadores. Esse time não é nem de Córdoba, é de Santiago del Estero, perto de Córdoba. E ele acha que o Flamengo tem que meter pelo menos 3 para poder acalmar a torcida mal-humorada. Como se ele fosse muito bem-humorado. Ele falou que já está cobrando o Felipe Luiz. Eu não vi isso aí ainda, mas o que você acha? Coloca aí no comentário aí, velho, cada coisa. E aí uma reportagemzinha aqui para finalizar.
sobre quem é mais rico, Flamengo ou Palmeiras. Cara, não tem. A reportagem é do Lance, tá? Se quiser acompanhar, vai lá no lance.com.br. E a conclusão final é a seguinte, tá? Para chegar, ó. Em resumo, são dois clubes ainda equilibrados, mas com caminhos diferentes. O Flamengo opera com mais folga e consistência. O Palmeiras mostra ousadia e agressividade, mas começa a flertar com o limite da prudência financeira. Por quê? Que esse 1 bilhão que o Palmeiras conseguiu ano passado foi em venda de jogadores. Foi 500 milhões praticamente de venda de jogadores. O Flamengo teve 78 milhões de venda de jogadores só. Ou seja, as demais receitas do Flamengo estão mais equilibradas e melhores que as do Palmeiras, que são as receitas que realmente mantêm o time estável a longo prazo, coisa que o Palmeiras não tem. Então, será que vai conseguir vender de novo 500 milhões este ano? É difícil, não tem, né? Se eu olhar bem, não vai ter essa venda hoje. Então, de onde vai vir a receita do Flamengo? Do Palmeiras, desculpa. Lembrando que as duas dívidas são bem parecidas. A do Flamengo é de 704 milhões, ou a do Palmeiras, e a do Flamengo também é. A do Flamengo é 704 milhões e a do Palmeiras 702 milhões, tá? É essa o prognóstico. Então, os dois são parecidos. Eu acho que o Flamengo ainda é mais rico, porque por isso que eu acabei de falar. Ele tem aí uma consistência financeira que não precisa tanto só de venda de jogadores quanto o Palmeiras precisa. Então, e o Palmeiras não vai fazer de novo 500 milhões de venda de jogadores este ano. Difícil. Beleza? O que você acha? Coloca no comentário. Até o próximo vídeo. Plantão Fla Press chegando aqui com a notícia do dia, direto do Ninho do Urubu, renovação de contrato às vésperas de jogo importante da Libertadores. Flamengo, Gerson e os representantes dele chegaram a um acordo e o contrato do meia foi renovado por 5 temporadas, além dessa, tá? Agora vai até o final de 2030. O Gerson já tinha o contrato dele até dezembro de 2027, mas o clube e o jogador entenderam que estava na hora de dar aquela olhadinha para os números. Nosso Coringa está com 27 anos de idade, já vestiu a camisa do Flamengo em 2 passagens, 238 jogos, sendo 219, não é pouca coisa não, hein, gente? Como titular, são 18 gols, 30 assistências e, para mim, o mais incrível, o mais impressionante, 88% de aproveitamento em passes. Pode contar para todo mundo aí, pode comemorar, nação. O Gerson está com o contrato renovado. É isso aí, nação. Excelentes notícias para nós. Gerson renovando seu contrato até 2030, nosso Coringa. O retorno de Pedro. Pedro ele retornará aos gramados, muito provavelmente será relacionado contra o Central Córdoba, Flamengo que vai enfrentar eles na quarta-feira no Maracanã. Provavelmente aí Felipe Luiz vai poupar alguns titulares, visto que José Boto já deixou claro que a pretensão do Flamengo é ganhar o Brasileiro de 2025. Como o Flamengo vai jogar em casa, vai ter apoio da sua torcida e tem uma invencibilidade grande no Maracanã, e o time do Córdoba não é forte, o Flamengo provavelmente entre com peças mescladas, mas é uma excelente notícia aí saber que Pedro será relacionado. Muito provavelmente ele retorne com poucas minutagens, porque vai ser uma recuperação progressiva, então ele dê ali 5, 8, 10 minutos para Pedro, e Pedro retorne aos poucos. Isso vai ser importante para ele, porque ele vai conseguir ter seu condicionamento físico, e o que o Flamengo mais precisa é que Pedro esteja 100% no Mundial de Clubes. Então é uma excelente notícia para o Flamengo. Retorno de Pedro, Gerson renovado até 2030 e agora o fim da novela Jorginho. O Flamengo já deixou nas mãos do próprio jogador, já aceitou os seus valores, já aceitou suas condições. O meio de campo que vai jogar, Jorginho, agora contra o Real Madrid, Arsenal e Real Madrid na Champions League. Então o seu futuro está em aberto. O interessante é que Neto, do Opina Pouco, deixando os créditos na descrição, trouxe o detalhe interessante. É um investimento, custo e benefício que o Flamengo está tendo, porque o Flamengo não vai precisar pagar pelo jogador. Então o Flamengo só vai pagar o seu salário. Ele que teve o contrato, a sugestão, a proposta por 3 anos de contrato. Então o que o Flamengo pagaria por ele na compra
mais salários, o Flamengo só vai pagar salários. Por isso que o Flamengo aceitou suas condições, o seu acordo. E agora só depende do jogador aceitar vir para a maior torcida do mundo, 50 milhões de torcedores, para vir para o mais querido do Brasil, o Mengão. Só depende dele. Então encerramos esse vídeo aí com excelentes notícias. Retorno de Pedro aos gramados, relacionado contra o Central Córdoba. Gerson, renovado até 2030 com o Mengão. E Jorginho, só falta assinar, vai depender muito do jogador e do seu empresário. Então se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação!